Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Eu quero ler um trecho que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante, onde nós lemos o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Até aqui a leitura. Cada um de nós, na vida, desenvolve projetos. É comum nós termos projetos maiores ou menores, podem ser espirituais, podem ser familiares, podem ser materiais, podem ser na área do ensino, da educação, enfim, a nossa vida ela tem tantas facetas e aspectos e desenvolver projetos é uma coisa muito comum e até necessária. O nosso texto aqui, ele nos ajuda, ele nos dá alguns princípios de como agir para desenvolver projetos e ser bem-sucedido nos projetos que nós desenvolvemos. Certamente, muitos, por não seguirem certos princípios, acabam se frustrando, porque não alcançam o objetivo e muitas vezes acabam culpando o próprio Deus por não ter dado certo aquele projeto na sua vida. Aqui, o nosso texto nos fala de Pedro. Há muitas lições que a gente pode extrair desse trecho bíblico, mas eu quero exatamente destacar alguns princípios de como desenvolver projetos e ser bem-sucedido. Primeira coisa que a gente precisa considerar aqui na história de Pedro é que Pedro, ele nos dá um bom exemplo de como encarar um projeto. Qual é a tendência do ser humano? Quando uma ideia surge, a gente fica entusiasmado. Sabe, o entusiasmo é coisa boa, porque às vezes o entusiasmo ele nos tira de um comodismo, nos tira de um marasmo e nos bota em ação. Mas, por outro lado, o entusiasmo ele pode ser prejudicial para o desenvolvimento e o sucesso de certos projetos na nossa vida. Porque o perigo de a gente se mover num momento de entusiasmo é de a gente esquecer de pensar, de refletir, de avaliar com cuidado e com muita responsabilidade vários aspectos daquele projeto. É por isso que muitas vezes não dá certo. Porque às vezes a gente já está caminhando no projeto e como cristãos, de repente lembramos, puxa, eu não consultei o Senhor. E aí nós, no meio do projeto, oramos a Deus, dizendo: Deus, por favor, abençoa o meu projeto. Mas, de fato, eu já estou plenamente decidido a levá-lo adiante a bom termo, a qualquer custo. Então, aquela oração ali no meio não vai fazer diferença nenhuma no desenvolvimento do projeto. E é por isso que muitas vezes não dá certo. Por isso muitas vezes não acontece. Porque nós nos jogamos naquele projeto movidos meramente pelo entusiasmo. É bom ter entusiasmo, mas que o entusiasmo não sobrepuje a importância de outros princípios
que devem anteceder ou que devem ser mais importantes do que o próprio entusiasmo. Então essa é uma primeira lição extremamente importante. Segunda lição que a gente pega aqui de Pedro é que Pedro, ele queria experimentar o mesmo que Jesus estava experimentando. Ele, de fato, ele tinha um objetivo claro. Jesus estava andando sobre as águas. E o desejo de Pedro era experimentar aquilo que Jesus estava vivendo. Pedro queria andar sobre as águas. Agora, o que é bom aqui em Pedro é que ele teve esse propósito, mas ele não se entusiasmou ao ponto de imediatamente saltar do barco e tentar caminhar sobre as águas. Se nós olharmos o nosso texto, depois de Jesus ter se apresentado e ter dito, sou eu, não tenho medo, Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Então Pedro foi mais prudente, ele não se precipitou na sua decisão, ele não se lançou para fora do barco, para sobre o mar, mas ele orou a Deus, disse, Senhor, se é o Senhor, então me permite que eu ande sobre as águas até aí onde o Senhor está. E então Jesus lhe disse, venha. Então essa é a decisão correta que nós devemos tomar quando nós queremos realizar alguma coisa importante, desenvolver algum projeto, alcançar algum objetivo. Consulte a Deus, ore ao Senhor. Quero trazer dois exemplos. Primeiro é Davi. Primeiramente, voltando lá em 2 Samuel, no capítulo 16, nós temos Davi sendo estabelecido como rei sobre toda a nação de Israel. Primeiramente, ele havia sido ungido só como rei de Judá e de Benjamim, mas depois de um tempo, toda a nação se reúne e Davi é ungido rei de toda a nação. E a Bíblia diz que quando os filisteus, os adversários, os inimigos que estavam ao redor de Israel, souberam que Davi tinha sido ungido rei, conheciam a fama de guerreiro de Davi, eles se levantaram com o propósito de prender Davi. E então Davi juntou os seus exércitos, mas antes de enfrentar os filisteus, o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Ele orou a Deus e disse, Deus, o Senhor vai ir comigo? O Senhor vai me dar vitória na minha luta contra os filisteus? E Deus lhe deu a resposta, disse, vai, eu vou te dar a vitória. E então Davi mobilizou seus exércitos e teve uma grande vitória sobre os filisteus. Mas a Bíblia diz que os filisteus, eles se reestruturaram, se organizaram e novamente vieram um pouco depois contra Davi de novo. Normalmente, após a gente ter tido uma vitória como Davi teve na primeira vez, ele poderia pensar assim, poxa, Deus me deu a vitória naquela vez, vou usar a mesma estratégia, vou para a luta e Deus vai me dar a vitória de novo. Não, Davi não fez assim. A palavra diz que antes de enfrentar novamente os filisteus, Davi foi consultar o Senhor. Ele orou, Deus, o Senhor vai me dar a vitória, enfrenta os filisteus. Deus disse, ok, mas dessa vez a tua estratégia vai ser diferente. Você vai fazer a volta por trás das amoreiras. E quando você ouvir o som de um exército sobre a copa das amoreiras, sou eu que estou indo na tua frente. Vai, eu vou te dar a vitória. E Davi seguiu a estratégia apontada por Deus e teve uma vitória extraordinária sobre os filisteus. Eu estou trazendo o exemplo de Davi, para que quando você for desenvolver um projeto, que você nunca esqueça de consultar o Senhor. Deus tem a melhor direção, Deus tem o tempo certo, Deus tem a cadência certa, Deus tem todos os detalhes. E quando nós consultamos o Senhor, aprendemos a ouvir a sua voz, as coisas elas acontecem com tanta facilidade. Um segundo exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo. Lá em Atos 16, a Bíblia nos registra que Paulo estava começando a segunda viagem missionária. Ele não sabia muito bem para onde ir. Então, a palavra diz que ele primeiramente pensou em ir para uma região geográfica chamada Frígia Gálata.
mas o Espírito Santo o impediu. Não era o projeto de Deus. Depois ele tentou ir para a Bitínia, uma outra região geográfica. Novamente o Espírito Santo o impediu. E então ele foi a Troade e à noite Deus lhe deu uma visão. E ele viu um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele ficou sabendo claramente qual era o projeto de Deus nessa segunda viagem missionária. E ele foi para a Macedônia e ali ele desenvolveu um ministério tremendo, foi para várias cidades, alcançou muitas pessoas. E o evangelho entrou na Europa e se espalhou de uma maneira linda e maravilhosa. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando nós consultamos o Senhor, Deus nos orienta e, consequentemente, seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Uma terceira lição nessa história de Pedro é que Pedro era um homem ousado. Temos que ser ousados, porque quando Jesus se identificou que era ele que estava andando sobre as águas, Pedro disse: se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas, ir aí até aí onde o Senhor está. O que Jesus disse? Venha. E Pedro não vacilou, não titubeou, prontamente ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, porque ele era um homem ousado, ele era um homem corajoso. E é tão importante para que nós alcancemos sucesso nos projetos da nossa vida, nós também temos que ser pessoas ousadas, pessoas corajosas. Temos que tomar as iniciativas necessárias. Foi o que Pedro fez. E ele saltou do barco e teve a experiência de andar sobre as águas. É verdade que um pouco adiante ele começou a afundar, mas prontamente ele clamou pelo socorro do Senhor. Jesus estendeu a mão, tirou ali da água, colocou de volta sobre a água e eles juntos, caminhando, voltaram para o barco e tudo se acalmou. O mar e o vento se acalmaram pelo milagre da operação do Senhor Jesus Cristo. Então, que história linda, que lições a gente consegue extrair desses trechos para a nossa vida. Pedro certamente é uma referência. Pedro foi ousado e os 11 ficaram sentados no barco, porque não tiveram a coragem de fazer o que Pedro estava fazendo, não tiveram a ousadia de fazer o que Pedro se dispôs a fazer. Por isso, eu fico imaginando 20 anos depois, os 11 discípulos contando um testemunho, dizendo: olha, 20 anos atrás, nós conhecemos um homem que saiu do barco, caminhou sobre as águas, o nosso amigo Pedro. Agora imagine o testemunho de Pedro, 20 anos depois, dizendo: há 20 anos atrás, eu desci do barco, caminhei sobre as águas, fui até onde Jesus estava. Com certeza, um testemunho muito mais vibrante, muito mais tremendo, uma experiência muito mais gloriosa que Pedro teve comparado com a situação dos discípulos. Então, meus queridos, nossa vida ela consiste de desenvolver projetos em qualquer área. Tantas são as áreas em que nós temos ideias, projetos, planos, mas nunca esqueçamos que antes de executar qualquer coisa, nós oremos ao Senhor, nós coloquemos nas mãos do Senhor, nós descansemos nas mãos dEle, porque Ele, pelo Espírito, tem a direção certa para a nossa vida. E se a gente tiver essa sensibilidade, essa prudência, essa sabedoria, certamente nós vamos nos surpreender sempre de novo, porque Deus, Ele vai certamente ouvir as nossas orações e vai estar conosco, nos ajudando para que nós sejamos sempre bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Deus abençoe a sua vida. Quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está conectado conosco. Pai, é tão comum as pessoas fazerem projetos. Pai, mas eu quero colocar diante do Senhor cada um, meu Deus amado, nesse momento, para que, ó Deus, entenda que o entusiasmo, ele é bom, mas ele muitas vezes leva a decisões erradas. Que, ó Deus, é preciso
aprender a consultar o Senhor. Eu oro que os teus filhos aprendam a consultar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O seu desejo é pegar os filhos pela mão e guiá-los pelo caminho que o Senhor tem estabelecido para eles. O Senhor é aquele Deus que quer abrir o caminho diante dos teus filhos para que eles possam alcançar objetivos maiores, possam ter experiências mais tremendas, possam, enfim, ver o Senhor agindo a seu favor de uma forma muito mais intensa e profunda. Deus, em nome de Jesus, planta, Pai, sim, Senhor, virtudes no coração dos teus filhos, para que, ó Deus, todos sejam sempre bem-sucedidos e possam testemunhar da fidelidade, do poder e do amor do Senhor na direção daqueles que creem no seu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só alguns avisos. Essa semana é muito especial, porque na sexta e no sábado nós teremos uma conferência com o pastor Paulo Silva de Londrina, quando ele falará a respeito de princípios sobre liderança. Não é para líderes, ele vai ensinar sobre como você desenvolver princípios que vão tornar você uma pessoa mais preparada para alcançar objetivos e para ser usado para a glória de Deus. É para toda a igreja, sexta às 20 horas e no sábado a partir das 9 horas da manhã até às 21 horas. Várias sessões, um tempo maravilhoso. E a minha palavra é: não falte, você vai ser acrescentado, você vai ser edificado, você vai ser abençoado. E no domingo à noite, o pastor Paulo estará ministrando no culto às 19 horas aqui entre nós. E domingo de manhã temos nosso culto da família normalmente. Venha e seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém.